Um carro é uma das maiores compras que uma pessoa fará na vida. Mas ao contrário de uma casa, um carro começa a perder valor imediatamente, literalmente ao sair do estacionamento. Você pode ser a pessoa mais cuidadosa com seu carro, deixá-lo impecável por dentro, manutenções regulares e protegê-lo contra amassados. Mesmo assim, ele perderá seu valor. Você já percebeu que hoje em dia parece impossível vender um carro pelo mesmo valor que você pagou por ele? Ou pior, que o valor de um veículo novo já começa a cair assim que você sai da concessionária? Pois é, essa é a realidade da depreciação dos carros, um fenômeno que sempre existiu, mas que ficou ainda mais forte nos últimos tempos. E olha, isso não acontece só com carros usados não. Mesmo os seminovos e 0 km também sofrem com isso. Mas o que está por trás dessa desvalorização acelerada? Será que é só porque os carros estão envelhecendo ou tem algo a mais nessa história? Nos últimos anos, fatores como a pandemia, a crise dos semicondutores e a alta dos preços globais mudaram completamente a dinâmica do mercado de carros. E quem sofre no meio disso tudo? Nós, os consumidores. Infelizmente, assim que você sai da concessionária com um carro novo, ele já começa a perder valor. Esse processo é o que chamamos de depreciação. De uma maneira simples, a depreciação é a perda de valor do carro ao longo do tempo, o que acontece naturalmente com qualquer veículo, seja pelo desgaste, pelas novas tecnologias que surgem ou apenas pela mudança de demanda no mercado. No Brasil, esse processo tende a ser ainda mais acelerado devido a fatores como a alta da taxa de juros, inflação e os próprios custos de manutenção dos veículos. Até 2020, isso era uma realidade bastante conhecida. Você comprava um carro novo e em questão de meses ele já valia menos. Mas aí veio a pandemia e o mercado foi completamente virado de cabeça para baixo. A produção de carros foi interrompida em muitas partes do mundo, principalmente pela crise global dos chips semicondutores, um componente essencial para a produção de veículos. Sem chips, as fábricas pararam e os carros novos simplesmente não chegavam às concessionárias. Com a demanda por carros ainda alta e pouca oferta disponível, o mercado de usados começou a crescer como nunca antes. Foi aí que um fenômeno inédito aconteceu. Os carros usados começaram a valorizar. Sim, ao invés de perder valor, como sempre acontece, muitos carros usados chegaram a aumentar seu preço em até 30% entre 2020 e 2021. Um carro que você comprava por R$50 mil, por exemplo, de repente passou a valer R$65 mil, mesmo com meses de uso. Mas como tudo sobe, um dia desce. A partir de 2022, e com a normalização da produção de carros, os preços começaram a voltar ao normal, mas ainda longe dos níveis que tínhamos antes da pandemia. Em 2024, o preço médio de um carro novo no Brasil está cerca de 30% mais alto em relação ao período pré-pandemia. Hoje, por exemplo, um veículo novo custa em média R$152,5 mil. E isso considerando que o modelo mais barato, o Renault Kwid, custa a partir de R$69.990. Outros modelos populares como o Fiat Mobi e o Citroën C3 estão na faixa de R$70 mil a R$75 mil. Esse aumento contínuo no preço dos carros novos afeta diretamente o mercado de seminovos e usados, que também está passando por ajustes. Nos primeiros meses de 2024, carros seminovos com até 3 anos de uso registraram uma leve desvalorização de cerca de 1,13%, enquanto os usados, entre 4 e 10 anos, desvalorizaram em média 0,47%. Ou seja, aquele fenômeno de valorização dos usados ficou no passado e estamos vendo os preços começarem a cair lentamente. Por mais que a situação tenha se estabilizado, o mercado ainda está se ajustando. Será que esse cenário vai mudar nos próximos anos? Ou estamos vivendo um novo normal, onde os preços dos carros, tanto novos quanto usados, continuarão altos por muito mais tempo? Bom, se tem algo que muitos brasileiros se perguntam é por que o carro novo já perde tanto valor assim que sai da concessionária? A resposta está na depreciação imediata, um fenômeno inevitável que ocorre com praticamente todos os carros novos, independentemente da marca ou do modelo. Mas vamos entender isso em mais detalhes. Assim como você compra um carro 0 km e o dirige para fora da concessionária, ele já perde, em média, 10% do seu valor inicial. Isso significa que se você comprar um carro que custa R$100 mil, por exemplo, ele já estará valendo R$90 mil logo após deixar a loja.
Essa depreciação acontece porque o carro deixa de ser zero e passa a ser considerado um seminovo, mesmo que ele tenha sido utilizado por apenas alguns minutos ou quilômetros. No Brasil, onde os preços dos carros novos estão cada vez mais altos, isso representa um impacto significativo no bolso do consumidor. Agora, por que isso acontece tão rápido? Um dos principais fatores é o que chamamos de incentivos. As concessionárias e montadoras muitas vezes oferecem descontos, bônus ou vantagens como forma de atrair os consumidores. Esses incentivos podem ser vistos como uma forma de redução do preço final. Então, mesmo que o carro seja anunciado por um valor, é bem possível que você o adquira por um preço menor devido a algum desconto, e o mercado já considera isso na hora de precificar o veículo. Esse desconto, embora seja vantajoso na compra, cria a sensação de que o carro desvalorizou assim que você o tirou da loja. Outro ponto importante é o fator novidade. Nós, consumidores, temos uma preferência por carros novos. Assim que o carro deixa de ser zero e passa a ser um seminovo, ele automaticamente perde parte daquele apelo inicial. Isso contribui para a depreciação imediata. Então, por que os carros do Brasil desvalorizam tanto? A resposta está na combinação de incentivos e descontos oferecidos pelas montadoras, junto com o fato de que o mercado de seminovos é altamente competitivo. Isso gera uma desvalorização rápida e quase inevitável. Mas ao entender como esse processo funciona, você pode planejar melhor sua compra e até minimizar os impactos dessa perda de valor. Só que um dos fatores mais importantes que muita gente não leva em conta é que a economia global e as novas tecnologias estão transformando a maneira como os veículos são fabricados, vendidos e usados em todo o mundo. E embora essas mudanças muitas vezes começam em países como os Estados Unidos ou na Europa, os reflexos acabam chegando ao Brasil de maneira inevitável e muitas vezes com impacto direto no nosso bolso. Uma das mudanças mais notáveis nos últimos anos tem sido a transição para carros elétricos e híbridos. Montadoras como Tesla, Volkswagen e muitas outras estão investindo bilhões de dólares em eletrificação, buscando atender às demandas de um mercado cada vez mais preocupado com a sustentabilidade. Carros a combustão, que até pouco tempo atrás eram a norma, estão se tornando menos atraentes aos olhos do consumidor, especialmente em países onde políticas ambientais e incentivos governamentais favorecem os elétricos. No entanto, essa transição tem seus desafios. No Brasil, por exemplo, a adaptação ao mercado de veículos elétricos é lenta. O preço elevado desses carros, a falta de infraestrutura adequada para a recarga e a dependência do país em combustíveis como a gasolina e o etanol fazem com que a mudança não aconteça na mesma velocidade que em outros lugares. Isso tem um impacto direto na desvalorização dos veículos convencionais. À medida que mais pessoas começam a considerar a compra de um carro elétrico, mesmo que essa mudança esteja acontecendo de forma gradual, os carros a combustão, que são a maioria por aqui, acabam perdendo valor ainda mais rapidamente. Além disso, algumas marcas globais como a Jeep e a Ram estão sofrendo com essa transição. Por serem marcas que tradicionalmente se destacam em veículos movidos a combustão, a falta de investimento significativa em modelos elétricos ou híbridos as coloca em uma posição delicada. Essa inércia em relação à eletrificação faz com que seus carros tenham uma depreciação ainda maior, tanto nos mercados internacionais quanto no Brasil. Um bom exemplo de como o mercado está tentando lidar com isso é a Tesla. A empresa chegou a incluir cláusulas em seus contratos proibindo a revenda rápida de alguns modelos, como o Cybertruck, por medo de que a alta demanda e a revenda descontrolada afetassem a percepção de valor dos seus carros. Essa medida visava proteger tanto a marca quanto os consumidores que adquiriram seus veículos, já que a desvalorização rápida poderia minar a confiança no produto. E mesmo assim, a Tesla teve que voltar atrás em algumas dessas decisões, ajustando sua estratégia conforme o mercado se moldava. Aqui no Brasil, a situação é ainda mais complexa. Apesar do aumento das vendas de carros novos em 2024, a transição para tecnologias mais sustentáveis, como a eletrificação, ainda está engatinhando. Enquanto o mundo lá fora começa a olhar cada vez mais para o futuro dos carros elétricos, os brasileiros continuam dependentes dos modelos a combustão. E essa desconexão entre o que está acontecendo globalmente e a realidade do mercado brasileiro só tende a aumentar a desvalorização dos carros mais tradicionais por aqui.
Assim, ao comprar um carro novo no Brasil, o consumidor precisa estar atento a essas mudanças globais. Com a eletrificação ganhando cada vez mais espaço lá fora, os modelos a combustão por aqui podem enfrentar uma desvalorização ainda maior nos próximos anos. É um ciclo inevitável. As montadoras que não investirem em inovação e sustentabilidade podem ver seus veículos perderem ainda mais valor, e os consumidores que não se adaptarem a essa nova realidade poderão sentir isso diretamente no bolso. Fato é que o mercado automotivo tem enfrentado uma verdadeira montanha-russa nos últimos anos aqui no Brasil. De um lado, temos o aumento constante dos preços dos veículos novos, e de outro, a desvalorização gradual dos carros usados e seminovos. Mas como isso afeta o bolso do consumidor e o que podemos esperar para os próximos anos? Desde 2021, o aumento no preço dos carros novos tem sido constante. De acordo com o IPC da FIPE, os preços aumentaram em média 30% desde aquele ano. Diversos fatores contribuíram para essa alta, como a crise dos semicondutores, a pandemia e a escassez de componentes. Essas questões afetaram a produção global de automóveis, restringindo a oferta e elevando os preços. O cenário se agravou com a alta do dólar e os custos de produção, que acabaram refletindo diretamente no consumidor final. Em 2024, o preço médio de um carro 0 km no Brasil chegou a R$ 152 mil. Para quem busca opções mais acessíveis, modelos populares como o Fiat Mobi e o Renault Kwid, que costumavam ser mais baratos, agora estão na faixa dos R$ 70 mil. Isso representa um aumento considerável em relação a anos anteriores, tornando cada vez mais difícil para o consumidor médio adquirir um veículo novo sem comprometer uma parte significativa do orçamento. Paralelamente, o mercado de usados e seminovos também está em desaceleração. De acordo com o estudo da KBB, em março de 2023, os carros seminovos, com até 3 anos de uso, registraram uma desvalorização média de 1,13%. Já os usados, entre 4 e 10 anos de uso, apresentaram uma queda de 0,47% em seu valor. Essa desvalorização pode parecer pequena em comparação com os carros novos, mas é um indicativo de que, mesmo no mercado de usados, a valorização temporária durante a pandemia está diminuindo. O mercado está aos poucos se ajustando às condições econômicas pós-pandemia, mas os preços elevados dos veículos novos ainda impõem grandes desafios. Para o futuro, a expectativa é que os preços dos carros novos no Brasil continuem elevados, com a inflação desacelerando, mas ainda longe de índices confortáveis, o custo de produção dos veículos e os preços dos insumos continuam altos. Além disso, os bancos têm apertado as concessões de crédito, o que pode dificultar ainda mais o acesso a financiamentos para quem deseja adquirir um carro novo. Mesmo com o aumento dos emplacamentos no primeiro semestre de 2024, a tendência é que o mercado continue aquecido, mas os preços não devem voltar aos níveis pré-pandemia tão cedo. Com menos opções de carros populares e as montadoras priorizando modelos mais caros e eletrificados, o consumidor brasileiro pode esperar um cenário de preços altos e poucas alternativas acessíveis. Em resumo, o que vemos no Brasil é um aumento constante nos preços dos carros novos, enquanto o mercado de usados tenta se estabilizar após os picos da pandemia. A desvalorização dos carros seminovos e usados é um reflexo da adaptação do mercado, mas a tendência é que os preços elevados se mantenham no futuro próximo. O impacto no bolso do brasileiro é claro, e as opções de compra estão cada vez mais restritas, seja para quem deseja um carro novo ou seminovo. Agora que já entendemos como a desvalorização afeta o mercado de carros, vamos falar sobre algumas dicas que podem ajudar a minimizar esse impacto no seu bolso. Se você está pensando em comprar um carro novo ou já tem um e quer garantir que ele mantenha seu valor por mais tempo, essas dicas são para você. Uma opção que vem ganhando popularidade e que ajuda a evitar a desvalorização é o carro por assinatura. Muita gente ainda não conhece esse serviço, mas ele pode ser uma alternativa bastante vantajosa. Funciona assim: você paga uma mensalidade fixa para utilizar um carro 0 km por um período determinado, que pode chegar até 48 meses. Isso mesmo, é como um aluguel de longo prazo, mas com várias vantagens. O mais interessante é que todos os custos com IPVA, seguro, licenciamento, emplacamento e até revisões ficam por conta da empresa que oferece o serviço. Isso significa menos dor de cabeça para você, sem contar que ao final do contrato você pode simplesmente trocar por outro carro novo sem se preocupar
lidar com a desvalorização. Agora, se você prefere ser o dono do seu próprio veículo, existem algumas estratégias que podem ajudar. A primeira dica é optar por modelos de marcas que têm maior procura no mercado. Carros como o Chevrolet Onix, por exemplo, costumam manter um valor de revenda melhor justamente por serem populares e terem uma boa reputação de mercado. Isso acontece porque esses modelos são mais fáceis de revender e têm uma demanda maior entre os compradores. Além disso, manter a manutenção do carro sempre em dia é fundamental. Isso não só garante que o veículo funcione bem, mas também ajuda a preservar o valor dele. Um carro bem cuidado, com todas as revisões feitas e sem danos aparentes, tem muito mais chance de ser vendido por um preço melhor. E claro, isso inclui ter todos os documentos e impostos em dia, como o IPVA e o licenciamento. Afinal, ninguém quer comprar um carro que já chega com pendências. Outra dica valiosa é cuidar da estética do carro. Pequenos detalhes como amassados, arranhões ou mesmo a aparência geral do interior podem fazer uma grande diferença no momento da venda. Quanto mais conservado o veículo estiver, maior será a chance de conseguir um bom valor de revenda. Por fim, evite acidentes e dirija com cuidado. Qualquer sinistro, mesmo que tenha sido reparado, pode diminuir o valor do carro no mercado. Isso porque, na hora da revenda, o histórico de acidentes pode ser visto como um risco pelo novo comprador. Agora me conta, você já pensou em usar o serviço de assinatura de carros para evitar a desvalorização? Ou prefere cuidar bem do seu veículo para garantir uma boa revenda no futuro? Deixe sua opinião nos comentários. E você sabe como o SBT pode ter cometido o seu maior erro empresarial da sua história? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!